Bom Dia Ceará. Oferecimento Hospital da Criança. Cuidamos com amor. Agora 2 unidades. Montese e Centro. Oi pessoal, muito bom dia. São 6 horas e 1 minutinho. A gente amanhece com as imagens do céu do Cariri no Horto para você ir se espreguiçando, se inspirando para mais um dia aí na rotatória conhecida como Crajubar, né, que liga os municípios de Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha. Vamos lá iniciar mais um dia diferente, né, nessa luta contra o novo coronavírus, doença que afetou nossa rotina, trancou a gente dentro de casa, passando aí para você um passeio também por Sobral. Mas vamos fazer de tudo, né, meu povo, para voltarmos à normalidade o quanto antes. E o principal cuidado, a principal atitude que podemos tomar para que essa pandemia não se estenda ainda mais é ficar dentro de casa, se possível, assistindo ao Bom Dia Ceará, agora passando pelo céu de Fortaleza, o sol tentando aparecer entre muitas nuvens. Será que vai cair uma chuvinha hoje no nosso estado do Ceará? Hoje é terça-feira, 24 de março. O time do Bom Dia Ceará pede licença para entrar na sua casa com as notícias que são destaque em todo o nosso estado. De Sobral a Juazeiro do Norte, passando por Fortaleza e muitos outros municípios. Claro, com um olhar mais atento para tudo que envolve a Covid-19 por aqui. De um boletim para outro, aumentou em quase 40 o número de casos no estado. Daqui a pouco vamos trazer os dados atualizados dessa doença aqui no estado do Ceará. E a gente já começa mostrando para você aqui no estúdio, seja bem-vindo a mais um dia de Bom Dia Ceará aqui. A gente já começa mostrando para você parte do nosso time que vai fazer o Bom Dia junto comigo, junto com você de casa nessa terça-feira. A gente começa falando sobre a campanha de vacinação contra a gripe que está levando muitos idosos para a rua. O Isaac Macedo está em frente a um posto de saúde e nós vamos saber como é que está a procura aí nesse posto. Bom dia, Isaac. Oi, Marcos. Muito bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, esse posto de saúde que está bem aqui atrás de mim fica no bairro Dionísio Torres. Por enquanto, a movimentação por aqui é zero. Ninguém apareceu ainda formando fila, até porque essa não é a recomendação, né, das organizações de saúde para tomar essa vacina. Lembrando que essa vacinação, que inclusive foi iniciada antecipada aqui em Fortaleza, não combate, não previne contra o novo coronavírus. É uma vacinação contra outro vírus, o da gripe. Por que é que isso está acontecendo? Para dar maior imunidade, principalmente aos idosos e também aos profissionais de saúde. Essas duas categorias fazem agora parte do grupo prioritário para essa primeira fase da campanha de vacinação que está acontecendo em todo o Brasil. Então, essa primeira fase vai inclusive até o dia 23 de maio. É importante conscientizar, saber exatamente como é que o seu idoso aí na sua casa ou você, profissional de saúde, podem fazer para se prevenirem aí contra a gripe, evitar que esse mal aí atrapalhe durante o combate aí ao coronavírus. Lembrando que a vacinação contra a gripe não tem qualquer efeito em relação ao novo coronavírus, é apenas uma forma para aumentar a imunidade das pessoas. Vê só, Marcos, são 113 postos de saúde que estão em funcionamento aqui em Fortaleza para promover essa vacinação. Mas tem novidade em relação a esse calendário de vacinação, em relação a esse esquema todo que foi montado pela Secretaria Municipal de Saúde, que interessa muito ao pessoal que está assistindo a gente agora em casa, viu? 6 shoppings e ainda a Universidade de Fortaleza vão servir como ponto de apoio para essa vacinação. Daqui a pouco eu explico como. E além disso, algumas escolas aqui da capital também vão ser usadas para a vacinação das pessoas. E tem uma novidade que importa muito mais ainda, as pessoas com 80 anos ou mais que estão nesse grupo de risco em relação ao novo coronavírus. A vacinação pode acontecer aí mesmo na sua casa e daqui a pouco eu explico como. Agora, Marcos, além disso, né, a gente está falando tanto aí de grupo de risco, que são os profissionais da saúde, mas principalmente os idosos. É bom o pessoal que está em casa já preparar uma pergunta e mandar para o nosso WhatsApp, para o WhatsApp da TV Verdes Mares,
porque daqui a pouco a gente vai entrevistar ao vivo uma médica geriatra que vai trazer todas as informações mais do que importantes nesse momento tão difícil, né, para a saúde pública, para prevenir, para, enfim, garantir a saúde dos idosos que estão acompanhando a gente em casa. A gente já falou muito em relação a ficar dentro de casa, obedecer essas orientações das organizações de saúde, mas é claro que tem muito mais informação, tem outras dicas também que a gente vai repassar ainda hoje nesta edição do Bom Dia, Marcos. Combinado, Isaac. Então manda sua dúvida para o nosso WhatsApp 98887-5065. E é importante você ficar ligado também nessas informações sobre a vacina contra a gripe para evitar que mais de um vírus fique circulando entre nós. Fique ligado. A gente fala também com a repórter Vanifer Monteiro. Ela está no estádio Presidente Vargas, no Benfica, porque o PV vai ser transformado num hospital para atender justamente casos de coronavírus, né, Vanifer? Bom dia para você. Bom dia, Marcos. Bom dia, Ceará. É isso, né? Trazer uma boa notícia em tempos de coronavírus, né? A Prefeitura anunciou ontem que este hospital vai ser construído aqui dentro do estádio Presidente Vargas. E ontem mesmo a construção já começou. Estrutura metálica chegou do PECEM e já está sendo montada lá dentro, no gramado do estádio Presidente Vargas. Esse hospital, esse novo hospital, vai ser temporário, tá? Serão 17 enfermarias com 12 leitos cada, ou seja, 204 leitos ao todo. Nenhum de UTI, serão leitos normais para receber pessoas com coronavírus. Agora, se houver a necessidade, se houver respiradores suficientes, eles podem sim ser transformados em leitos de UTI. Esse hospital será apenas para aqueles que vão contrair a Covid-19. Olha, de acordo com o prefeito de Fortaleza, ele anunciou tudo isso em uma live ontem, já que ele está em casa ainda se recuperando da Covid-19. O hospital já começa a funcionar no dia 20 de abril. Agora é uma corrida contra o tempo para fazer com que esse hospital se erga dentro do Presidente Vargas. Serão 3.500 metros quadrados de área e todas as medidas de segurança necessárias para os pacientes e também para os funcionários, para os agentes de saúde que vão ter que trabalhar nesse hospital. Mas olha, se você tiver com algum sintoma de Covid-19, sintoma parecido com a gripe, não é para vir para cá direto, tá? Daqui a pouco eu explico como é que esse hospital vai funcionar aqui no estádio Presidente Vargas. Lembrando, ele começa no dia 20 de abril, é essa a previsão, e vai ser um hospital temporário enquanto nós estivermos vivendo essa pandemia. Daqui a pouco eu dou todos os detalhes. Marcos. Combinado, Vanifer. É importante dizer também que não é nem qualquer sintoma que deve levar você ao hospital. Apenas em último caso, em caso de falta de ar, a recomendação, mesmo você tendo sintomas leves de gripe, é ficar em casa para se cuidar e também cuidar dos outros. Além desse hospital que está sendo construído no PV, o Hospital Leonardo da Vinci também vai ser exclusivamente para atender casos de coronavírus. Ele já começou a funcionar e já recebeu os primeiros pacientes. É ou não é, Edson Freitas? Bom dia, amigo. É isso mesmo, viu, Marcos? Bom dia para você, bom dia a todos. Os primeiros pacientes chegaram ontem aqui no hospital, que já está em pleno funcionamento. 11 pacientes com a Covid-19 já estão aqui em tratamento. Eles já vieram sendo transferidos de outras unidades de saúde. Lembrando que esse hospital, o Leonardo da Vinci, que fica no centro de Fortaleza, era um hospital particular, já estava desativado há mais de uma década e foi aí um pedido do governador, né, requisitado para ele ser reformado, passar por toda uma estrutura para receber todos esses pacientes que estão sendo diagnosticados com o coronavírus. Eles vêm para cá, estão em tratamento, mas aí eles não vêm direto. Eles vêm para cá depois de passar por uma triagem, de ser diagnosticado. Então eles são encaminhados através da Central de Regulação do Estado. Daqui a pouco a gente vai explicar como funciona, como que os outros pacientes serão trazidos para cá. A gente vai trazer detalhes de como esse hospital passou pela reforma, falar sobre os profissionais também da área de saúde que estão aqui atendendo todos esses pacientes. A gente volta ainda hoje no Bom Dia Ceará para trazer mais detalhes sobre esse assunto, viu, Marcos? Obrigado também a você, Edson. Daqui a pouco a gente volta a conversar.
Girando pelo nosso estado, vamos colocar na tela as duas pontas do Ceará, do lado esquerdo, Juazeiro do Norte, do lado direito, Sobral com Matheus Ferreira. A gente começa com a Lorena Tavares, porque hoje é dia de comemoração do aniversário do Padre Cícero. Dessa vez vai ter que ser uma comemoração diferente, né, Lorena? Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, hoje é um dia de muita festa aqui no município, mas por conta da pandemia da Covid-19, as comemorações estão acontecendo um pouco mais recatadas, vamos dizer assim. A tradicional missa que acontece às 6 horas da manhã, gente, está acontecendo aqui na Capela do Socorro, onde o padrinho está sepultado, assim, ó, a portas fechadas. A gente veio aqui para essa parte de cima, né, porque as equipes têm que ficar distribuídas dentro da capela. A capela não é muito grande, mas, ó, está acontecendo nesse momento a celebração. Nenhum fiel, nenhum católico pôde entrar, apenas as equipes de televisão e de transmissão ao vivo, para que as pessoas possam assistir de casa. Essa cena aqui, gente, é inédita. A Capela do Socorro nunca ficou assim, tão vazia, especialmente no dia de hoje, no dia 24 de março. A gente lembra que a romaria em comemoração aí ao Padre Cícero também foi cancelada. Tradicionalmente, à meia-noite, haveria um corte de bolo aqui, próximo também da Capela do Socorro. Não houve nada, mas as celebrações estão acontecendo, só que dessa forma, viu? A portas fechadas. Ao longo do Bom Dia Ceará, a gente vai mostrar mais um pouquinho dessa celebração para quem está em casa. Volto com você, Marcos. Obrigado, Lorena. Todo mundo tem que se adequar, se adaptar à realidade atual, né, Lorena? É passageiro, outros anos vamos poder comemorar da forma mais tradicional o aniversário de Padre Cícero. Falar agora com o Matheus Ferreira em Sobral. Até ontem de manhã só era um caso confirmado de coronavírus em Sobral. Essa quantidade de casos aumentou e tem até criança infectada, né, Matheus? Bom dia. É isso mesmo, Marcos. Bom dia para você, bom dia, Ceará. O número de casos confirmados aqui em Sobral subiu de 1 para 3 casos. Esses dois últimos casos confirmados são de duas crianças, uma de 9 e outra de 12 anos, que voltaram recentemente dos Estados Unidos. Nessa viagem, essas duas crianças elas contraíram o novo coronavírus e agora estão em casa aqui em Sobral, bem e se recuperando. O número de casos suspeitos em Sobral também aumentou. Passou de 80 e poucos casos suspeitos para 108 casos suspeitos aí em investigação. O tempo aí para os exames saírem está em média de 7 dias. Então esses 108 casos aqui em Sobral estão ainda em investigação. E 7 casos já descartados aqui em Sobral. Um deles é do prefeito de Sobral, Ivo Gomes, que fez teste para o novo coronavírus e deu negativo. Além disso, algumas medidas de segurança, de prevenção, já estão valendo em Sobral desde semana passada. As últimas, né, e mais drásticas foram o fechamento dos bancos aqui de Sobral e também das casas lotéricas. Além disso, a rodoviária está fechada e também os pontos de transportes alternativos, como as Topicas, que fazem essa rota aqui do interior norte. Então, daqui a pouco eu volto com mais informações. Marcos. Obrigado, Matheus. Daqui a pouco a gente conversa sim, com certeza. E como o Matheus falou, aumentou a quantidade de casos sim em Sobral e também em outras cidades. É o que a gente vai mostrar para você. Chegou a 164. Até ontem a gente falava 125, aumentou em quase 40 o número de casos confirmados de Covid-19 aqui no Ceará, chegando a 164, como eu falei. Em Aquiraz, 6 casos. Fortaleza, capital, a maior quantidade de casos, 151. Fortinha, aqui no litoral leste, 1 caso. Juazeiro do Norte, 1 caso. Sobral, como o Matheus falou, 3 casos. E ainda tem 2 casos que são de pessoas de fora do estado, contraíram fora do estado, uma de São Paulo e outra em Uberlândia, em Minas Gerais. Portanto, 164, eu repito, 39 casos a mais que o boletim anterior, divulgado pela Secretaria de Saúde. Temos que nos manter em alerta para evitar ainda mais a disseminação desse vírus, meu povo. Olha aqui como ele está avançando rapidamente no estado do Ceará, que está no top 5 ali de estados com mais casos no Brasil. No dia 15 de março, não tínhamos nenhum caso. Em menos de 10 dias, aumentou para 164. E perceba que há 2 ou 3 dias, a quantidade de casos
só duplica, inclusive seguindo uma tendência nacional. É isso que está acontecendo também com o gráfico em termos nacionais. A quantidade de casos duplica a cada 2 ou 3 dias. Aqui no nosso estado, em menos de 10 dias, foi de 0 para 164 pessoas infectadas. Diga pra gente o que você está fazendo nesse período de quarentena. Está conseguindo trabalhar de casa? Está descansando? Estudando? Tem gente que está aproveitando, por exemplo, para fazer aquela faxina geral em casa. Outras estão se colocando à disposição para ajudar idosos, indo fazer as compras por eles. Conta então pra gente. 98887-5065 é o número do nosso WhatsApp aí na tela para você. A gente aguarda a sua participação. Você é o nosso convidado para ficar até 8h30 da manhã por dentro das principais notícias do nosso estado. O Bom Dia Ceará está só começando. Seis horas 16 minutos, equipes de saúde começaram a trabalhar no aeroporto de Fortaleza, monitorando o desembarque de passageiros. A Vanifer Monteiro vai começar a trazer essas informações para a gente, né, Vanifer? Começou ontem até domingo. Quem chegava de Paris, da Itália, da Europa como um todo, passava pelo aeroporto, não tinha nenhum tipo de fiscalização, nenhum tipo de barreira ali, mas essa situação mudou ontem, né?